Então, fala galera, tudo beleza com vocês? Tudo certo? Tranquilo? Então esse é o terceiro vídeo onde eu continuo comentando aí as questões do Enem, tá? Então agora eu vou pegar uma questão que fala a respeito das relações de trabalho, que é um tema que está presente de forma bastante interdisciplinar em todas as ciências humanas, em especial na sociologia e também na geografia, tá? Porque na geografia nós estudamos ali a parte da Revolução Industrial, né? No contexto também da geografia urbana, né? Mas especialmente todo o mundo do trabalho, que é inclusive um dos tópicos da BNCC de Geografia, né, no ensino fundamental, e nós temos na sociologia também esse debate um pouco ampliado. Então se liguem aí na questão que eu vou comentar. Tá, então a questão 49 aí da prova verde, tá, que ela pode ter outro número em outras provas, como na prova branca, na prova azul, por exemplo, tá, mas na prova verde, a 49, ela fala o seguinte: uma fábrica na qual os operários fossem efetivamente e integralmente simples peças de máquinas executando cegamente as ordens da direção pararia em 15 minutos. O capitalismo só pode funcionar com a contribuição constante da atividade propriamente humana e de seus subjugados que, ao mesmo tempo, tenta reduzir e desumanizar o mais possível. O texto apresenta uma contradição interna do capitalismo, caracterizada pelo quê? Né? Então, é uma das coisas que a gente estuda em todas as áreas das ciências humanas é o funcionamento do sistema capitalista, que é o sistema que nós vivemos. E concorde você com ele ou não, tá? Você acha que ele é o melhor sistema ou que nós poderíamos encontrar outro, independente de qual seja, né, a opinião em relação a isso, nós temos que identificar que existem sim problemas nele, assim como existiriam, né, em outros sistemas se nós estivéssemos analisando, tá? E a principal característica do sistema capitalista que faz com que ele seja diferente dos outros são as relações de produção baseadas na propriedade privada, tá? Então nós temos, por exemplo, os meios de produção, as empresas, as fábricas, o campo, as terras agrícolas, tudo é propriedade privada, né? E nós temos aí um conjunto de trabalhadores que não são donos dessas propriedades, mas que eles trabalham e produzem em benefício de toda a população. Então toda a produção dessas empresas, sejam agrícolas, sejam industriais, ou sejam do setor terciário, né, elas vão beneficiar aí a sociedade como um todo, e os lucros eles vão ser acumulados pela burguesia, que são os donos dos meios de produção. Tá? Que hoje em dia, é claro, nós não temos aí as centralizadas na figura de uma pessoa apenas. Tá? Nós temos aí, por exemplo, sociedades anônimas, nós temos acionistas, né, em várias empresas. Então a burguesia hoje ela é muito mais ampla do que apenas a figura de um proprietário industrial lá do século XVIII. Tá? Nós temos aí grandes empresas transnacionais, multinacionais, com vários acionistas, então eles também compõem a burguesia. Então aqueles que não compõem aí esse grupo, né, de proprietários ou de acionistas, aqueles que vivem do lucro e vivem da renda, eles são os trabalhadores. Tá? E os trabalhadores, eles, justamente o trabalho deles, a produção deles é que vai gerar o lucro. Essa é a contradição do capitalismo, né, do que na teoria no marxista nós convencionamos chamar de mais-valia. Tá? Então a mais-valia é esse conceito do lucro apropriado a partir de parte da produção do trabalho que foi produzida aí pelos trabalhadores, tá? Que não são proprietários. Então essa relação antagônica que nós temos. E é claro que as várias formas desse tipo de relação elas vão ser exploradas aí tanto na sociologia quanto também na geografia, nos mais variados lugares do mundo, né? Quando nós estudamos, por exemplo, a geografia regional, né, dos continentes, né, os diferentes países, e também as relações de trabalho em ordem global, que nós chamamos em geografia de divisão internacional do trabalho. Tá? Então, alguns países, por exemplo, vão exercer esse papel mais subalterno, né, de trabalhador, de produto, né, onde a mais-valia é explorada, enquanto outras nações elas cumpre esse papel de burguesia internacional, né, de acumular riqueza a partir da produção de outros países. Então, na geografia, nós vemos essa relação numa escala mais global, internacionalizada, né, globalizada. Então, qual é a característica que apresenta essa contradição? Tá? Opção A, obsolescência associada ao uso da tecnologia. Não tem a ver, tá? Porque quando a gente fala de obsolescência da tecnologia, nós estamos falando de produção, por exemplo, obsolescência planejada, tá? Quando uma coisa é fabricada, por exemplo, para não durar. Tá? Isso aí é um problema, inclusive que geram problemas ambientais, né? E incentivam os padrões de consumo, não tem a ver com o que a questão está falando.
Orientação voltada à administração de conflitos. Também não, porque nós não temos aí uma administração de conflitos, né? Muito pelo contrário, nós temos aí uma piora nessa situação de conflito, né? Quando, por exemplo, os trabalhadores eles têm que ser colocados aí em constante atividade, né? Subjugados, como fala no enunciado, né? Alienação decorrente da organização do trabalho, tá? O que é alienação? É quando você está focado numa tarefa desconectado do todo, né? De tudo que está acontecendo fora. Tá? Como um cavalo ali com a sua viseira, né? Ele está focado ali só naquilo que ele pode ver, né? Não importa o que tem no entorno. Que é a clássica visão que nós temos do trabalhador fordista lá, daquele vídeo do Chaplin, dos tempos modernos, tá? Então aquilo ali seria um trabalho alienado, porque ele está só fazendo uma tarefa repetitiva, como apertando parafuso, batendo um martelo, coisas assim, tá? Ele perde o sentido da produção. Por exemplo, o trabalho artesanal que era feito antigamente, né? Por exemplo, a produção de um móvel. Antes da Revolução Industrial, quando a produção era mais manufaturada, mais artesanal, o trabalhador ele detinha o controle de todas as etapas da produção, tá? Desde a coleta da madeira até o trabalho nela, até a montagem, tá? Então todo o processo era dominado por ele, assim como eu nesse processo que eu estou fazendo aqui. Eu tenho o processo de planejar a aula, de fazer o vídeo, de editar, então eu tenho controle de todo o processo de produção desse produto, se é que a gente pode chamar assim, né? Um produto educacional. Mas quando essa produção ela é dividida em partes menores e o trabalhador ele se foca apenas em uma dessas partes, ele se torna um trabalho alienado, porque ele é focado apenas naquela etapa desconectada das outras, tá? Então, essa é a alternativa correta, tá? Que caracteriza aí uma das características e das contradições do capitalismo, tá? A alternativa D seria isonomia remanescente da geração de riquezas, que também não tem relação aí com o que está se falando na questão, tá? E produtividade vinculada ao fortalecimento da autonomia. Muito pelo contrário, o trabalhador ele não tem autonomia, ele tem que executar aquilo ali pronto, não tem que questionar, não tem que pensar, não tem que planejar. Tá? Ao contrário daquelas formas de trabalho, como eu mencionei agora, onde você domina todo o processo, você tem a criatividade, pode fazer de diferentes formas, tá? É diferente do trabalho alienado sem autonomia. Então a alternativa E é a que mais coloca um antagonismo aí, o extremo oposto do que está sendo descrito aí no enunciado, beleza? Então, se vocês querem continuar acompanhando aí os comentários sobre os conteúdos do Enem e quiserem aí ter umas explicações mais aprofundadas, tá? Porque aqui eu não estou apenas comentando questões, eu estou trazendo uma aula, um aprofundamento maior sobre o conteúdo com base na questão, que isso pode te ajudar a se preparar para futuras provas, porque, é claro, a maioria das pessoas não vai fazer o Enem uma vez na vida, né? Então, deem um like, se inscrevam no canal, compartilhem, ativem o sininho para continuar acompanhando aí as notificações, tá? Beleza? Então eu fico com vocês por aqui até o próximo vídeo. Valeu!